Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula nós falaremos a respeito do feudalismo. Eu desejo a você uma boa aula e bons estudos. Bem, pessoal, para começo de conversa, é importante nós entendermos a definição do que foi o feudalismo. O feudalismo ele foi um sistema econômico, social e político predominante na Europa Ocidental durante a Idade Média. A origem do feudalismo está ligado à união de dois elementos. Um elemento de origem romana, que é o colonato, e outro elemento de origem germânica, conhecida pelo termo de comitatus. O colonato era uma obrigação na qual os camponeses eles deveriam dar parte do que produziam aos proprietários das terras em que eles trabalhavam. Então, no caso, o dono da terra era o senhor e o colono ele era o servo. Já o comitatus estava ligado principalmente à questão militar, à questão de guerras. O comitatus era um grupo de guerreiros unidos por um juramento de fidelidade. E geralmente esse juramento de fidelidade era concedido através do pacto entre os guerreiros com um chefe. E esse chefe ele era responsável por distribuir bens. Então, dentro do feudalismo, nós costumamos simplesmente denominar o doador de uma área do feudo como senhor. E o indivíduo que recebia, ele era chamado de vassalo. Então, a relação entre senhor e servo, nós chamamos esta relação de vassalagem. Dentre as principais características do feudalismo, nós podemos mencionar relações baseadas na dependência e na fidelidade. O poder político estava descentralizado após a desagregação do Império Carolíngio. Consideravelmente o poder ele ficou descentralizado, cada senhor feudal era a autoridade e o poder dentro dos seus domínios. Predomínio do cristianismo, porque praticamente a Idade Média ela está ligada à questão religiosa, à questão cristã, à questão da fé. E no que diz respeito à produção econômica, a produção ela era voltada para a subsistência. Então não existia o comércio de longa, digamos assim, de longa extensão. Então geralmente a maioria das relações comerciais elas eram baseadas em trocas. As bases da economia feudal elas estavam concentradas na agricultura e no pastoreio. Tanto que o indicador de riqueza no sistema feudal era a quantidade de terras. E dentro desse processo, quando nós trabalhamos as terras dentro de um feudo, que era a propriedade rural em si, as terras elas eram divididas em três grandes áreas. O manso senhorial, que eram as terras pertencentes ao senhor, o que lá dentro era cultivado era destinado ao senhor. O manso servil, que eram terras utilizadas pelos servos, e as terras comunais, que eram usadas por todos os habitantes de dentro do feudo. Quando nós trabalhamos a questão da sociedade, a sociedade feudal ela era uma sociedade de ordens. Ela era uma sociedade no qual a posição do indivíduo dependia do seu nascimento. Por exemplo, quem nascia nobre pertencia à nobreza. Quem nascia pobre era camponês. Então, por mais que um camponês conseguisse dinheiro, conseguisse ali ter o seu reconhecimento diante dos membros da sociedade, como ele não tinha uma origem nobre, ele não teria o valor, ele não seria reconhecido como um nobre. Então era uma sociedade estamentária. Os grupos que faziam parte dessa sociedade era uma sociedade que nós chamamos de sociedade de ordens. Então nós temos primeiramente o clero, representado pelos líderes religiosos, divididos
em alto clero e baixo clero. Então, no alto clero nós temos os cardeais, os bispos, os arcebispos e o papa. No baixo clero nós temos os frades, as freiras, os monges, os padres de paróquias e assim por diante. Já a nobreza, a principal função dela era a guerra. Então, no geral, enquanto a nobreza ela não estava envolvida no campo de batalha, ela praticamente vivia participando de torneios e festas. E por fim nós temos os camponeses, que eram organizados ali através dos artesãos, e os camponeses, aqueles que estavam ligados, né, à questão da terra, que trabalhavam na terra ou na gleba. Quando nós falamos em obrigações de serviço, as mais conhecidas são as seguintes. Nós temos a corveia, que era a obrigação de trabalhar de graça para o senhor. Nós temos a talha, que era uma obrigação no qual o servo ele tinha que entregar parte do que produzia para o senhor. Nós temos outro imposto conhecido como banalidade, que era o pagamento em produtos pelo uso dos equipamentos do feudo. Então, por exemplo, se o camponês ele fosse assar lá no forno do feudo 10 pães, ele tinha que deixar no mínimo 2 pães como pagamento por usar o forno do senhor feudal. E por fim nós podemos mencionar o dízimo, que era o imposto pago à Igreja Católica, que correspondia a 10% da produção. A partir do século XIV, o feudalismo ele começou a entrar em decadência. Ele começou a entrar em decadência principalmente por causa das crises alimentares. Então, geralmente, quando ocorriam guerras, toda a agricultura ficava abandonada, porque os homens iam para o campo de batalha. Então, consideravelmente, a consequência dessa guerra iria ser o descompasso entre, né, a oferta de alimentos e a quantidade de pessoas. Fora isso, nós podemos mencionar as revoltas camponesas, a série de rebeliões conhecida como Jacquerie na França e a revolta de Wat Tyler na Inglaterra, e a proliferação da peste negra que dizimou praticamente quase a metade da população europeia. Então esses fatores levaram, né, praticamente a consequências, e dentre dessas consequências foi principalmente, né, a migração dos feudos para as cidades, então, ou seja, o êxodo rural, e consideravelmente começou a ressurgir as cidades e o comércio. E o comércio, né, de longa distância começou a se fortalecer, favorecendo a fase do capitalismo, que nós chamamos de capitalismo comercial ou capitalismo mercantilista. Ok, senhores? Bem, por aqui eu encerro esta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.